Muito obrigada, senador Mourão. Agradeço ao senador Eduardo Braga também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na última audiência, a última a falar na última audiência. Mas é uma oportunidade da gente esclarecer o que é a visão do fisco, o que é que a gente vem fazendo justamente em conjunto com os estados. E aqui já destacar o que o colega Rodrigo Espada falou da emenda sobre a escola. A escola seria esse ambiente de compartilhamento, de conhecimento, de compartilhamento, de cultura organizacional, de mudança de comportamento para termos uma uniformização e uma padronização de entendimentos. Então, já defendendo a emenda trazida pela FEBRAFIT. Bom, eu não fiz slide, não fiz apresentação, porque deixei para falar por último, em razão de tudo que vinha sendo falado, para tentar arrematar aqui. Primeiro, nós tivemos uma preocupação, senadores, com a harmonização. A harmonização é uma preocupação, sim, dos fiscos nesse comitê de harmonização. Não é à toa que ele está colocado como prevenção de litígios e como um ambiente de uniformização de interpretação. Falou-se aqui de soluções de consulta da Receita Federal. A ideia é compartilhar essas consultas antes de publicar, para que o entendimento seja um entendimento só. E vejam que pelo PLP 68 tem que haver consenso. A decisão tem que ser consensuada, não é nem votada, não, é consensuada. Então, a proposta é, sim, de não termos litígio. O litígio é muito caro para a administração tributária e nós vamos ter que, a partir do momento que ela chega para a gente, e vocês podem trazer as consultas também, né? Então, o ideal é que vocês tragam as consultas para a gente se antecipar aos litígios nessas uniformizações de entendimento. Nada impede aqui, por exemplo, eu já vinha anotando algumas propostas que foram trazidas pelo doutor Lucas, por exemplo. Tem que haver autorregularização. Quando o Concefaz trouxe a apuração assistida é mostrar para o contribuinte aquela apuração para ele ratificar ou não. Mas sempre se pensou nisso e eu acho que se isso não está claro, na regulamentação isso tem que vir claro. Então, a gente já está anotando aqui as coisas para trazer isso na regulamentação. Com certeza, há um estímulo, sim, como ninguém quer litígio, há um litígio à conformidade, ao cumprimento espontâneo, e acho que precisamos caprichar mais nessa parte. Quando falamos, eu estava num evento, acho que você está me engano, do GETAP, quando as pessoas disseram, não tem muita coisa sobre a autorregularização no PLP 68. Podemos aperfeiçoar isso na legislação, mas temos informações, temos lá partes em que a gente fala de procedimento exploratório, de identificação de indícios e programas de comunicação sobre irregularidades tributárias. Então, programas de conformidade. O crédito, o ressarcimento, a lei fala em 30 dias para quem tem classificação boa em programas de conformidade. Claro que aqui a gente tem que pensar que o contribuinte das diversas unidades federativas, elas vão ter que ter uma mesma regra de conformidade. Senão, como é que eu vou saber? Eu sou conforme um determinado padrão ou outro. Até os programas de conformidade, eles vão ter que ser pensados de forma conjunta e casada. Então, tudo isso está sendo realmente pensado. Falou-se da preocupação com os sistemas. Temos como proposta disponibilizar os sistemas em meados de 2025. É ainda a nossa meta. Para quê? Para que a sociedade, as empresas consigam alterar também os seus sistemas e entrar no ar. Falou-se de créditos, o crédito IPI ele não está na lei porque ele é lei ordinária, tá? Mas os créditos reconhecidos judicialmente, e todos os créditos terão que ser aproveitados, sim. Não se cogita não aproveitar, podemos aperfeiçoar. Em relação a presunções legais, as presunções que estão aqui são presunções
muito antigas na legislação, pelo menos para o imposto de renda e para as nossas legislações, são situações muito calcadas numa prática reiterada de identificação de infrações. Então, só nesses casos é que há inversão do ônus da prova. Por exemplo, é uma presunção legal a pessoa ter saldo credor de caixa na contabilidade. Os antigos sabem disso. Não tem como não ser omissão de receita. É claro que o contribuinte pode se explicar. Então, só casos, digamos assim, gritantes é que foram trazidos para presunções legais. O regime especial de fiscalização, que foi trazido por mais de um aqui. O regime especial de fiscalização, tal como está aqui, para a Receita Federal, é uma lei de 1996. A Receita Federal foi regulamentar isso por uma instrução normativa somente em 2009. E os casos de REF, de regime especial de fiscalização, que nós aplicamos desde 96 até hoje, foram 17. Que começaram em 2011 e terminaram, e o último regime foi em 2016. Então, não se pode banalizar os regimes especiais de fiscalização. São casos gritantes, não se aplica, não se banaliza, e acredito que os fiscos estaduais e municipais não têm conhecimento de como vocês aplicam, mas imagino que tem que ser tratado com seriedade. Por quê? Porque colocar a fiscalização lá o tempo inteiro é um custo para a administração, não se quer isso, são casos mesmo que chamam a atenção. Em relação às multas, concordamos que a multa tem que ser 100%, porque a jurisprudência do STF já traz isso. Em relação à redução de litígios ainda, apoiando a emenda já citada pela FEBRAFIT, há uma emenda também de transação aqui. A ideia é transação como prevenção de litígio, inclusive. Não faz sentido o contribuinte só ter transação quando ele tem a inscrição em dívida ativa. A gente defende portas mais abertas de consensualidade, de mediação, de transação, para reduzir o litígio que é tão caro para o Brasil e tão caro para a administração tributária, e quem paga é o contribuinte. Então, claro que estamos alinhados, não se preocupem quanto a isso. Em relação à concomitância da fiscalização, a concomitância da fiscalização ela pode acontecer, sim, mas o que é que está sendo pensado e discutido? Está sendo pensado quando o contribuinte é fiscalizado e ele recebe o termo de fiscalização e toma ciência por qualquer um dos entes, isso aí é depositado numa plataforma compartilhada. Então, os outros fiscais, as outras administrações tributárias vão tomar conhecimento de que há uma fiscalização já em curso. Ele pode abrir outra fiscalização? Pode. Se ele abrir outra fiscalização, aí vem a história da prova emprestada, que eu diria que é prova compartilhada. Veja bem que não é uma conclusão emprestada, não é uma conclusão compartilhada, é só a prova. O outro fiscal que está legitimado por outro ente para chegar lá, ele vai ter acesso num ambiente sigiloso, tá? Não vai ser banalizado, não vai ser compartilhado, mas nesse caso os dois fiscais têm essa informação, justamente se pensando em não incomodar o contribuinte com ter que fornecer, para ele não ter que fornecer a mesma documentação duas vezes. Então, está se pensando sim nisso e está se pensando sim numa simplificação, como já foi falado pelo Concefaz, salvo engano, de uma simplificação, inclusive, de obrigações acessórias. Então, os princípios não estão sendo banalizados, da emenda constitucional não estão sendo banalizados, eles estão sendo, sim, muito discutidos. Aliás, a sociedade foi convidada pela CERT e pela Receita, no PAT-RTC, várias entidades representativas da sociedade, elas foram convidadas para participar. Claro que temos que sempre aperfeiçoar, sempre buscar esse aperfeiçoamento. Acho que seriam essas as minhas considerações, senador, porque
A maioria das coisas, assim, a regulamentação em que pese esteja prevista para ser ato do Poder Executivo, para a CBS, e ato do Comitê Gestor, do presidente do Comitê, ela está sendo discutida e ela faz sentido ela se pensar numa regulamentação uniforme, justamente para não se ter legislações tão díspares. Muito obrigada, senador. Queria agradecer.